Boa noite, meu nome é Diego Barros, eu sou gerente de duas áreas da Ceprol, eu formei aqui no Senac em 2009, com uma satisfação bastante grande que eu estou aqui de volta, agora contribuindo um pouco para uma outra turma que está vindo, daqui a pouco, quem sabe, a gente se encontra no mercado de novo, isso é extremamente positivo. Isso que é legal da gente estar sempre envolvido, o colega André está também se graduando novamente, então a gente está... É muito bacana essa experiência de estar interagindo e contribuindo e mostrando um pouquinho do que a gente aplica na prática, do que a gente procura aplicar no dia a dia, do que é a Ceprol, é uma empresa já bastante tradicional aqui, e como a gente procura desenvolver os processos, como a gente procura fazer as coisas dentro da empresa. Bom, para vocês entenderem um pouquinho mais, eu sou responsável por uma unidade de negócios dentro da Ceprol, que trabalha com projetos de data center, então servidores, armazenamento, soluções de rede, virtualização, sistemas operacionais, e sou responsável também por uma área de vendas que é mercado privado, então tem alguns vendedores que trabalham no meu time e tem alguns especialistas que desenvolvem projetos que também trabalham no meu time. E o André, especificamente, ele é gerente de uma área que é voltada mais para serviços gerenciados, e o time de delivery de projetos, de instalação, de implementação está debaixo dele. Então, eu e o André, a gente interage muito, a gente sempre está muito próximo. E a gente fala, acho que a pessoa que eu mais falo na Ceprol é o André, porque a gente entende que todo o processo de pré-venda está ligado com pós-venda e pós-venda é a nossa certeza da próxima venda. Então essa interação, esse trabalho de comunicação que a gente faz sempre é muito positivo. Ceprol, acredito que é um nome conhecido para vocês, é uma empresa que foi fundada em 82 aqui na Grande Florianópolis. A gente está há 30 e tantos anos no mercado aí já. E eu acho interessante colocar essa questão do histórico que a gente tem quando a gente conversa com o pessoal que é um pouco mais antigo na empresa, tipo o André, assim, que está há bastante tempo lá, não estou tanto tempo assim ainda, mas quando a gente conversa com os diretores que estão há mais tempo, é muito interessante observar as dinâmicas que uma empresa de tecnologia passou ao longo de tanto tempo. Desde ser uma empresa de processamento de dados, até ser uma empresa que vendia terminais, a ser uma empresa que só prestava serviços, que depois virou um parceiro HP, que começou a vender computadores, servidores, enfim, são ondas que vão e que vêm, né? E é interessante a gente ver como grandes empresas do nosso segmento simplesmente se extinguiram porque não conseguiram se adaptar a essas novas ondas. E como sempre tem uma nova onda chegando e a gente está tendo que se adaptar novamente. Então, essa dinâmica do mercado, por isso é importante a gente estar aqui, a gente está estudando, a gente está se atualizando, porque senão daqui a pouco pode ser a gente que não está mais ainda no mercado daqui a um tempo. Então, a gente conversa, às vezes observa como foi isso ao longo do tempo, como está sendo isso agora e também qual vai ser os nossos próximos passos, para quais caminhos a gente vai procurar seguir. Hoje a gente se posiciona no mercado, como a gente atua como integrador de soluções de tecnologia, focado em produtos, serviços e soluções. Por que eu destaquei esses dois pontos? Esses são as grandes áreas focos que a gente acredita não, que a gente vem focando, vem desenvolvendo um trabalho cada vez maior. Depois, quando eu falar um pouquinho do portfólio para vocês vão entender o porquê que a gente está cada vez mais indo para esse mundo, né? Todo mundo sabe que tudo que é produto, principalmente equipamento, hardware, tem se tornado cada vez mais um commodity, né? Passou o tempo que a gente vendia um desktop como um artigo de luxo. Então, às vezes é interessante a gente conversa com a diretoria que está mais tempo lá. Quando a gente vendia um equipamento, um computador, um microcomputador, por uma indústria têxtil aqui na região do Alto Vale, que custava dezenas de milhares de dólares. E a gente conseguia trabalhar com isso com margens muito saudáveis. Então, a gente sabe que hoje em dia o mercado não permite mais isso. Os produtos, tudo que afeta o mercado consumer, que é o mercado nosso, né, nós pessoas físicas, sempre depois de um tempo que afeta o mercado corporativo também. Então hoje a gente tem bem mais um fato simples, né? A gente tem bem mais dispositivos móveis que não são computadores do que computadores. Eu tenho um tablet, eu tenho um celular, eu tenho um notebook. Se a gente compara isso dentro da empresa, isso também está aumentando. Então, a venda de computadores, de notebooks, que era um volume extremamente intenso ao longo dos anos, diminui. E a gente tem que começar a olhar, isso já vem acontecendo há tempo dentro da empresa, para serviços e soluções diferenciadas. Serviços que de fato agregam, soluções que agregam valor ao processo de negócio dos meus clientes. A gente tem, falando um pouco de presença nos 3 estados do Sul,
presença física, comercial no Paraná, em Curitiba, no Rio Grande do Sul e especificamente em Florianópolis. A gente tem uma cobertura hoje aqui em todo o estado e nos outros 2 estados mais nas capitais e na região de Caxias do Sul. Mas a gente tem atuação em todo o Brasil. Exemplo disso é segunda-feira eu estou indo para Aracaju para participar de um negócio de um cliente nosso. Então, a gente vendeu muito para o Mato Grosso, vendeu para o Nordeste, vendeu para a região Norte. Por que essas regiões? Essas regiões são muito carentes em termos de integradores de soluções. E a gente enxergou oportunidades de agregar valor para esses clientes. Então, é interessante como aqui nós prestadores de serviços, nós integradores, temos uma concorrência muito maior, que para mim é mais desafiador, né? Então, como lá muitas vezes o cliente tem uma receptividade muito maior para trabalhar e desenvolver um projeto conosco. Então, por isso eu coloquei a atuação em todo o Brasil. A gente não tem presença física, porque isso é muito dinâmico, hora é aqui, hora é ali, hora é lá, mas a gente tem essa atuação no Brasil inteiro. E hoje a empresa conta atualmente com aproximadamente 90 funcionários. Não peguei esse número exato, mas é mais ou menos entre 90 e 100 funcionários. Uma boa parcela disso são técnicos, são implementadores, são analistas do time do André, alguns envolvidos em projetos, outros alocados em clientes, outros que ficam dentro da Ceprol, mas prestam serviços para N clientes que a gente tem contrato. A gente tem uma gama bem grande, principalmente aqui em Florianópolis, porque a nossa origem foi aqui, né? Então, até falando um pouquinho de mercado, a Ceprol hoje tem uma participação, uma parte muito grande da sua receita vem de governo, e tem uma parcela que vem de privado, e a gente está investindo cada vez mais nisso, mas até por ser oriundo da região de Florianópolis, e nós vivemos numa capital que governo é uma parte muito grande, a gente tem um skill muito grande nesse tipo de trabalho, de atender esse segmento, né? E apesar de que é um segmento desafiador, com tudo que tem que ter, com a questão ética, com a questão processual, que são pontos que a gente preza e pega muito dentro da empresa, de conduta, de processo, de ética, e é sempre com orgulho que a gente consegue transmitir, que a gente consegue fazer um trabalho muito legal na área pública, com a ética e com o modelo de negócio que é esperado, né? E não com esse monte de situações chatas que a gente percebe muitas vezes. Pessoal, eu vou deixar aberto, se quiserem ir perguntando, né? De repente fica, para não deixar no final, vai esquecer alguma coisa, estou bem à disposição. Vamos tentar fazer um negócio bem dinâmico, tá bom? Algum desafio que vocês enxergam, alguma dúvida, estou bem à disposição, tá bom? Seguindo um pouquinho, né, nossos principais parceiros, a Ceprol, bem ou mal, ainda é muito associado com o HP, né? Afinal, é o nosso maior parceiro. Talvez pela nossa venda de produtos e soluções aí representa em torno de 80%, então o HP é um líder mundial em bastante segmentos, né? Eu não enxergo a parte de computação pessoal, é um colega meu que trabalha com isso. Apesar de quando eu falo computação pessoal, eu me referi a notebooks, desktops, dispositivos desse gênero, nós não atendemos pessoas físicas. A Ceprol é uma empresa que atende só clientes do segmento jurídico, mas ao longo desses anos, foi durante muito tempo na assistência técnica, chegou a ter lojas de venda para pessoas físicas, mas a gente também vai vendo, adaptando, olhando para o que a gente quer, sabendo onde a gente quer chegar, olhando para o nosso mercado e também definimos que esse não é o nosso caminho. Hoje você vê que tem, por exemplo, o HP Stores em algum lugar, mas não é o nosso foco. Nosso foco, a gente não tem, inclusive eu sempre digo, às vezes o cliente liga e pede, poxa, precisa de 2 desktops, precisa de um servidor. Não é, apesar de que muitas vezes a gente ajuda e atende os clientes, não é o nosso foco, não é onde a gente vai entregar algum diferencial para o cliente. Tem empresas muito mais especializadas nisso. Dentro da então a HP é uma brand, é um parceiro que abrange diversas áreas dentro da Ceprol. Aí a gente tem VMware, Microsoft, Linux, que são soluções que fazem parte da minha unidade de negócio. Temos um time específico que cuida de soluções de BI, um time também relativamente grande, é um outro colega nosso que cuida disso. A gente tem, dentro de soluções de BI, olhado cada vez mais para soluções verticalizadas. A gente, por exemplo, desenvolveu alguns trabalhos bem interessantes na área de segurança pública com soluções de BI. Então, através de uma ferramenta de mercado, que é o Quick Review, nós desenvolvemos templates, desenvolvemos uma série de dashboards e recursos que trazem N informações operacionais para a área de segurança pública. Então isso foi desenvolvido para um cliente e a gente está procurando verticalizar isso e replicar para mais clientes, porque eu consegui entender com isso, tenho uma possibilidade muito grande de como funciona e quais são as informações que o meu cliente desse segmento precisa.
Da mesma forma para água e saneamento. Então a gente tem conseguido identificar, trabalhar e transformar isso em soluções verticalizadas. E uma outra solução que a gente trabalha, que agrega muitos processos de serviço da área do André, é um produto chamado Qualitor, que é uma solução de Service Desk, que auxilia nos processos de gestão de Service Desk e implementação de ágil dentro das empresas. Então a gente tanto vende a ferramenta e a implementação dela, desde processos de helpdesk em si até para soluções de workflow enfim, orquestração de processos operacionais dentro da empresa, e a gente também utiliza a ferramenta como nossa ferramenta de gestão de chamados e helpdesk, tanto interna quanto para os nossos clientes. Bom, o que a gente vem investindo, vem fazendo, e é um grande diferencial, o ponto que nossa diretoria enxerga muito bem conhecimento é o nosso diferencial. A gente investe pesadamente em treinamento dos nossos colaboradores. Como a gente trabalha com HP, com soluções bem específicas da HP, com soluções de armazenamento complexas de grande porte, com soluções de servidores para ambientes extremamente grandes e críticos, o nosso nível de conhecimento tem que acompanhar, porque senão vou deixar a desejar desde na hora de desenhar um projeto ou até na hora de implementar. Eu e o André também íamos conversando esses dias. Ele tem um cronograma de treinamento para fazer com o time dele que até muitas vezes é desafiador de cumprir, porque o time está muito envolvido em projeto, mas a gente tenta acompanhar isso. Muitas vezes a gente é obrigado a fazer treinamento fora. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos, fiz um treinamento de soluções HP lá também, porque a gente sabe que mesmo nisso, principalmente quando se trata de soluções muito específicas, o Brasil ainda é muito carente desse tipo de conteúdo para a gente. Então a gente é obrigado a buscar lá fora, mas a gente tem a certeza que isso entrega um diferencial muito grande para os nossos clientes. Nosso faturamento em 2014 ele foi próximo de 50 milhões, a gente teve um crescimento bem expressivo de 2013 para 2014. O ano de 2015 ninguém é ingênuo, ele é extremamente desafiador em todos os segmentos, por isso a gente tenta agir cada vez com mais sabedoria e colocando as fichas nos cavalos certos, porque é um ano instável para o mercado, é um ano de insegurança, por própria área pública, a gente sabe que é um ano de instabilidade, a gente tem que se adaptar, enxergar as oportunidades dentro dessa bagunça que se encontra no mercado e conseguir ir para frente, passar e fazer um trabalho interessante. E outra coisa que a gente conversa muito e a gente enxerga como um dos grandes diferenciais da nossa conduta, do nosso modelo de trabalho. Trabalho em equipe a dinâmica que a gente opera dentro da empresa para resolver os problemas dos nossos clientes, para resolver os nossos problemas, para endereçar soluções é a chave. É a maneira que cada um tem seu papel e até pela complexidade das soluções que a gente trabalha, cada vez mais eu não tenho como ter profissionais generalistas, eu tenho que ter profissionais extremamente especialistas em determinadas soluções. Mas ao mesmo tempo a interação desses profissionais uns com os outros, da implementação com pré-venda, com comercial, com toda a área operacional da empresa, que são a chave para a gente manter a empresa num fluxo saudável e entregar os projetos de acordo com o que a gente espera. Além, claro, das metodologias, dos processos que a gente adota, mas as pessoas que fazem a diferença. Não tem, isso é completamente evidente dentro da empresa. E a gente sabe quanto dá diferença quando a gente tem um profissional comprometido, que enxerga isso e que consegue trabalhar dessa maneira. Eu trouxe um pouquinho só para vocês, vocês podem pegar no site da empresa, eu não vou detalhar, a nossa visão e a nossa missão, que é algo que eu acho que é importante estar claro, Então, nossa missão que a gente enxerga é gerar valor nos processos produtivos das organizações, desenvolvendo soluções de última geração que integrem tecnologia da informação e comunicação. Então, acho que a chave está aqui, gerar valor nos processos produtivos, enxergar as necessidades, resolver os problemas, mostrar para o cliente quanto eu posso agregar no processo dele, desde reduzir o custo até aumentar o faturamento. É isso que é a chave. Não adianta eu dizer, eu estou te vendendo isso porque isso é bonito, eu estou te vendendo isso porque isso resolve o problema, ou porque isso dá uma vantagem competitiva, etc, etc. E a nossa visão é ser reconhecida no Brasil como uma empresa inovadora, líder no fornecimento de soluções em tecnologia da informação e comunicação. A gente sempre vê que inovador é um termo bem difícil, principalmente para uma empresa tradicional. Os vícios, os processos, o costume, são coisas muitas vezes difíceis de a gente contornar. E se a gente olha para o mercado, para as soluções, normalmente quem inova não são as grandes empresas, são as startups. E a gente tenta trazer um pouco disso para o nosso modelo. A gente não desenvolve produtos, a gente desenvolve soluções.
Então, trazer com o conhecimento que a gente tem, muitas vezes largando as nossas costumes, os nossos vícios, para buscar desenvolver soluções inovadoras para os nossos clientes e se manter no mercado por mais 30 e tantos anos. Eu não vou detalhar, não vou ler cada um desses itens, estão no site da empresa também, que vocês conseguem acessar facilmente, né? Integridade, credibilidade, comprometimento, cooperação, sustentabilidade. Eu mencionei para vocês, a gente tem uma atuação muito forte no segmento público. E assim, é muito gratificante para a gente atuar de uma maneira ética, profissional dentro desses clientes, nunca ter sido envolvido em nenhum tipo de processo inidôneo, né? Porque afinal, a gente sempre comenta, é complicado até onde você pode ir, até que ponto você não pode, e tanta coisa que tem acontecido e que tantas empresas que a gente julgava sérias estavam envolvidas em escândalos, né? E infelizmente tem muito mais por vir. Então, essa questão de integridade, credibilidade, é algo muito forte que a gente sempre bate dentro na conduta dos nossos profissionais. Falando um pouquinho do portfólio de soluções que a gente trabalha, as estruturas de produtos e serviços são divididas em 4 áreas, né? As siglas são só internas para a gente se organizar, mas serviços e soluções enterprise, que compreende soluções de data center e networking, que é a área que eu sou responsável. Soluções em computação e impressão, que é a área que responde por desktop, notebooks, enfim, dispositivos de acesso, né, devices desse gênero. Soluções em serviços gerenciados, que é a área do André, responsável por contratos, suporte, projetos, monitoramento, enfim. E soluções em consultoria e gestão, que é uma área bem específica, que cuida de BI, de implementação de soluções de service desk, de automatização de processos, que é uma área muito mais voltada para a consultoria de negócios e consultoria de TI. Apesar de a gente usa uma ferramenta de TI para isso, talvez essa área aqui está mais próxima do negócio do cliente. Falando um pouquinho mais claro, né, dispositivos de computação pessoal, a gente trabalha com HP, soluções de impressão também, né, então ainda esses dois aspectos, principalmente no ano passado, foram essas duas linhas de produto, né, representavam um percentual muito grande do nosso faturamento. A gente vende em volumes extremamente expressivos de equipamentos, então isso exige da gente desde uma capacidade financeira de gerir o fluxo de caixa para isso, né, até uma capacidade operacional de entregar soluções de BI, como eu mencionei antes, que viu, Service Desk Qualitor, serviços gerenciados. É uma área, na verdade, que cobre um pouco de tudo, né, mas basicamente suporte N1, N2, N3, projetos, monitoramento, enfim, isso envolve desde suporte ao usuário final na operação do computador dele, até suporte a data centers e ambientes críticos. A gente tem hoje desde contratos que a gente faz remotamente com bancos de hora, por exemplo, isso com tribunais, com agências reguladoras, com companhias públicas e privadas, até a operação de ambiente de data center. Aqui soluções de data center propriamente dito, servidores, storages, enfim. Acabei de sair de um cliente, até peço desculpas se a minha voz está meio ruim, que estava fazendo uma apresentação a tarde inteira, e soluções de network. Tá? Não vou mais me estender muito, é o meu último slide. Tendências e investimentos. A gente tem, como eu falei para vocês, a gente, como sempre, está passando por mais uma onda, né? Eu vendo servidores e armazenamento, mas o cliente olha para a nuvem. Eu falo de BI, mas eu preciso olhar para Big Data. Então, a gente tem processos internos voltados para a inovação e refresh tecnológico nosso, onde a gente olha principalmente para esses 4 pilares aqui, né? Cloud, que muita coisa a gente sabe que não é aderente aos nossos clientes, muita coisa não é realidade para o nosso mercado, mas tem muita coisa daqui que é factível e que se eu não entregar para o meu cliente, alguém vai entregar e eu vou ficar para trás. Então, eu preciso olhar para isso. Big Data também é algo extremamente genérico, mas está cada vez mais se tornando algo prático. Bem ou mal, BI consiste na análise, desenvolvimento de soluções, reportes em cima de dados estruturados. A gente sabe que tem um grande volume de dados não estruturados hoje. E eu preciso começar a olhar para soluções tipo Hadoop, Cloudera, Hortonworks, que permitem a análise e a entrega de informação em tempo real para o meu cliente para gerar competitividade para ele. A maturidade do mercado é outro ponto, né? Eu trabalhei um tempo no mercado de São Paulo, trabalhei uns 2 anos. É incrível a gente ver como o mercado de lá tem outra pegada e é mais...
tem mais interesse em soluções inovadoras que podem agregar vantagem competitiva para os negócios deles. Aqui no Sul, a gente tende a ser bastante conservador, a gente percebe isso, mas a gente sabe que uma hora chega também. Então, também é outro fator para a gente. Talvez desses pontos aqui, no contexto de BioD, de Bring Your Own Device, que é uma realidade para a gente, né? Bem ou mal, Cloud, Big Data e BioD não é nada mais, nada menos que uma série de coisas e recursos que existiam e foram agrupados num contexto. Não tem mágica. Bring Your Own Device consiste basicamente, a gente entende na gestão numa política que permite o usuário utilizar o dispositivo dele no ambiente corporativo. Seja esse dispositivo um notebook, um tablet, enfim, isso já tem sido uma realidade bem bacana para a gente. Em soluções de mercado, a gente está implementando uma solução num cliente de conectividade que já está implementando um passo nisso, mas ao mesmo tempo a gente enxerga que isso não é um processo turnkey. O cliente não vai virar a chave e dizer, agora eu faço tudo dessa maneira. A gente tem que auxiliar o cliente a dar os passos na medida certa e entregar soluções consistentes. A gente sabe que entregar sonho não resolve nada, né? Então, cada vez o dinheiro é mais investido com cuidado, então eu preciso fazer o dinheiro do meu cliente valer a pena. Mobilidade é a mesma coisa, né? A gente fala BioD, mobilidade é uma coisa consequente. Eu tenho cada vez mais acesso móvel, eu preciso então, também ter um conjunto de soluções que já existiam no mercado e foram agrupadas dentro desse contexto. Eu preciso de alguma forma levar isso para o meu cliente. Então, são assuntos que a gente tem estudado exaustivamente dentro da empresa, que a gente tem desenvolvido soluções já, que a gente tem cloud também, bem ou mal, a gente já tem trabalhado com soluções e-mail em cloud para alguns clientes, mas a gente sabe que, por exemplo, eu tive um cliente em São Paulo que moveu todo o SAP dele para a nuvem. Não sei se os clientes aqui do Sul vão demorar um pouco mais para fazer isso. O meu cliente da área pública não vai poder fazer isso. Ele não vai simplesmente mover tudo para a Amazon. Ele tem uma questão de compliance que não permite ele. Mas ele talvez vai ter outros contextos de nuvem que vão ser aderentes à necessidade dele. É por isso eu coloco aqui. Dentro disso também, o que é uma realidade para a gente, né? Cada dia mais esse segundo ponto aqui tem sido uma verdade para a CEPROL nos últimos 3, 4 anos, talvez. Maior investimento em serviços e soluções. Normalmente soluções consistem de hardware, software e serviços. E solução significa resolver um problema. Não significa vender alguma coisa porque o meu cliente simplesmente precisa, né? Então, dentro de toda a nossa política, o nosso modelo de atuação comercial muda com relação a isso. Eu não chego mais no meu cliente e digo, legal, você está precisando de quantos computadores hoje? Eu chego e começo a entender dos processos dele, entender dos desafios dele e procurar soluções dentro do que eu consigo ofertar para resolver esses desafios que ele tem. Ou mais que isso, né? Até coloquei aqui embaixo, muitas vezes, mesmo quando ele não identifica que ele tem um desafio, mostrar uma solução, mostrar algum recurso que eu consigo implementar que vai gerar maior vantagem competitiva, mas muitas vezes ele não consegue nem, por conta dele, não consegue nem prever isso, né? Foi muito bem, acho que eu li um livro atrás do Steve Jobs, eu achei uma colocação muito interessante. A Apple teve por muito tempo a capacidade de identificar necessidades na gente que a gente não sabia que tinha, né? E essa é uma verdade que a gente, bem ou mal, tem que tentar aplicar no nosso mercado também. Melhoria contínua nos processos, isso tem sido algo também extremamente fundamental para a gente nos últimos anos. A profissionalização na nossa entrega de serviços, os processos que a gente faz antes da entrega do serviço, muitas vezes um problema que aconteceu e ele vai acontecer, os problemas vão acontecer durante os projetos, durante as implementações, e a gente criar um processo para evitar esse tipo de problema. Isso tem sido bastante recorrente dentro da empresa, não os problemas, mas as metodologias que a gente implementa para esses problemas não acontecerem. Então, basicamente, isso tem sido uma verdade para a gente. Enfim, gente, eu não quero tomar mais o tempo de vocês, deixar aberto para perguntas, se alguém tiver, por favor. Ficou bem claro que a CEPROL foca bastante em entregar soluções de TI, Sim. que tem bastante valor para os clientes. Mas como que a CEPROL trata da própria TI internamente? A nossa TI hoje ela consiste de soluções muito parecidas com o que a gente vende para os nossos clientes. Ela é uma solução on-premise, ela está dentro da CEPROL, né? Apesar de que a gente já tem olhado, eu e o André, até para mover alguns serviços, o André que é responsável por isso na CEPROL, a gente fala de mover alguns serviços como
e-mail, videoconferência, serviços que não são serviços core da empresa para fora. A gente tem soluções, a maior parte das soluções que a gente implementa para os nossos clientes implementadas, por exemplo, acredito que poucas empresas do nosso porte utilizam BI tão intensivamente como a gente usa dentro da CPRO. Tem N aplicações, recursos desenvolvidos que dão para a área de gestão e para a área executiva informações extremamente importantes na tomada de decisão do negócio. Obviamente, existem desafios e deficiências, sim, existem, mas eu acho que tem sido um processo de melhoria bem interessante para a gente. Muitas coisas que a gente procurou desenvolver, pensando na necessidade do cliente, foram implementadas primeiramente dentro do nosso cliente e à medida que foram um sucesso, foram colocadas para frente dos nossos clientes. Mais alguma pergunta, pessoal? Do tratamento de problemas. Depende, aí vamos lá, né? Existem incidentes, André, se você quiser contribuir, eu acho que é bastante relevante para a tua área. Existem incidentes de suporte com os nossos clientes. A metodologia que se utiliza nisso é ágil. Para os contratos e gestão de suporte, tanto que a nossa ferramenta é toda implementada dessa maneira. Então, desde base de dados, gestão de configuração, etc, etc. Esse é um caso, né? A gestão de incidentes em problemas, em projetos, em implementações, existem cronogramas definidos, existem tarefas atribuídas, existem pessoas responsáveis. Existem tempos previstos para cada uma dessas atividades. Acontece, por exemplo, aconteceu esses dias, até comentei, e acontece, são problemas operacionais que vão acontecer no nosso dia a dia e eu preciso minimizá-los para que não impactem o meu cliente. Então tinha uma pessoa do time do André fazendo uma implementação de um cliente no Espírito Santo e uma solução que veio integrada da fábrica da HP veio sem um cabo. Simplesmente não dava para dar andamento na implementação, existia um prazo e a gente tem uma tratativa interna, um processo interno de como deve ser resolvido, né? O implementador junto com o André e comigo. É muito bacana a gente ver como a gente consegue resolver problemas com comunicação em algumas horas, ou em alguns minutos, muitas vezes. Tem problemas maiores, problemas de integração, de compatibilidade, mas a gente vê que, claro, existem processos definidos com relação a isso, de conduta principalmente, de como esses casos devem ser tratados, mas a chave para isso é comunicação. A gente já viu que quando isso não deu certo, foi problema de comunicação. Mais alguém? Legal, pessoal. Agradeço, então. Espero ter contribuído um pouco para o trabalho de vocês aí e a gente fica à disposição. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Muito bom. Valeu, obrigado.